Evangelho de Lucas, o capítulo 4, 31 e 37. Nós vamos enfocar na autoridade de Jesus, só naquilo ali. Porque ele fala, aí Jesus estava falando, e falando com autoridade. Então tinha um homem que tinha um espírito imundo nele. A maioria do pessoal hoje não acredita em espírito não, mas está lá, tinha um espírito imundo. E esse espírito falou com Jesus assim: o que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és o Santo de Deus. Então nós vamos enfocar essa situação de que Jesus falava com autoridade. Da onde vem a autoridade? A autoridade, ela somente vem de Deus. Mais de ninguém. Somente Deus tem autoridade para realizar, para frutificar, para fazer coisas na nossa vida. Somente Deus e mais ninguém. E Jesus, na pessoa de Deus emanado, ele falava com autoridade. Ele sabia o que estava falando. Não é essas coisas que a gente vê por aí, de que são coisas baseadas em fatores humanos. Não. Hoje, faz 70 anos que o mundo interagiu com um conflito terrível, que era a Segunda Guerra Mundial. Tem muitas coisas que às vezes as pessoas não percebem. Como sentiu aquela autoridade para criar no mundo inteiro esse sentido da guerra? O que aconteceu naquele mundo? São autoridades mal direcionadas, são autoridades dadas a quem não tem autoridade, são autoridades mal informadas, são autoridades obíquas, que é onde a gente não consegue ver onde é que está aquele verdadeiro tom da autoridade, porque a autoridade não massacra, a autoridade não deprime, a autoridade apenas nos ensina aquilo que é bom e nos mostra aquilo que é mal. É isso que é autoridade. Talvez muita gente não saiba, nessa Segunda Guerra Mundial, os nossos irmãos judeus foram massacrados. Eu conheci aqueles guetos aonde se fazia aqueles campos de concentração. As pessoas que estavam em volta não sabiam o que estava acontecendo. Aquelas vilas alemãs que tinham em volta não sabiam o que estava acontecendo dentro daqueles guetos, dentro daqueles campos de concentração. Era uma autoridade generalizada, tudo levada para o mal. Vocês têm uma ideia? Eles raspavam a cabeça dos judeus para aproveitar o cabelo para fazer tecido. Vocês não sabem, mas naqueles fornos crematórios, a gordura que saía daqueles corpos era vendida para fazer sabonete. Vocês não sabem de que os ossos daquelas pessoas eram triturados para adubo. Isso tudo era uma fábrica que tinha. Uma fábrica comandada por uma autoridade sem limite. Uma autoridade que trucidou. Uma autoridade que matou. Uma autoridade que vilipendiou o Espírito de Deus. Eu visitei um desses campos, aonde aquelas autoridades chegaram ao ponto de gravar aquelas pessoas gritando de dor para botar para o lado de fora para espantar passarinhos. Isso está gravado até hoje. Esses gritos de dor e desespero daquelas pessoas, gravada para espantar passarinho naqueles campos de concentração. Então, nós estamos fazendo hoje 70 anos de uma desgraça, que não pode acontecer mais. É uma autoridade mal formada. Às vezes a gente dá autoridade a pessoas que não reflete aquela autoridade de Deus.
Nós somos culpados por 2 guerras e vamos ser culpados pela terceira. Porque nós estamos colocando em lugar de destaque pessoas que têm uma autoridade mal formada. Por que não a autoridade de Cristo? Por que não aquela autoridade que espantou aquele espírito imundo daquela pessoa? Porque quando a autoridade ela é formada naquele espírito de mostrar o que é bom e o que é mal, ela espanta os espíritos imundos. Nós precisamos espantar os nossos espíritos imundos. Precisamos. Aquelas roupas daquelas pessoas, aquelas roupas de bebê, de neném, eram tudo vendidas naquelas vilas próximas da Alemanha, de Austerlitz, que era o maior campo de concentração. Eu conheço, eu sei o que é aquilo. Então, quando a gente reporta 70 anos depois, o que aconteceu? O que levou aquelas pessoas a criar autoridade num homem que formasse um condomínio de coisas más? O que aconteceu? O que aconteceu conosco? É o que está acontecendo hoje. A gente se omite. Eu sou contra o católico ser político. Eu sou contra isso. Porque a oração resolve tudo. Mas eu sou contra quando o católico se une na omissão para colocar lá em cima pessoas que não têm autoridade. Aquela autoridade do Cristo. Aquela autoridade que ensina, que une, aquela autoridade que espanta os espíritos imundos. Nós estamos ficando omissos nessas coisas. Eles estão me filmando aqui para colocar na internet. Esse meu apelo vai para o Brasil inteiro, vai para o mundo inteiro. O Brasil está sendo omisso. Nós estamos sendo guiados por autoridades que não é de Deus. Isso, de quem que é a culpa de 2 guerras? É nossa, porque nós votamos, nós acreditamos naquela autoridade que não compete, não soma, nem nada. É o contrário, ela traz para nós esses espíritos imundos. Aquele espírito falou com Jesus, viestes para nos destruir. Esse mesmo espírito deve ter falado com aquele homem que provocou as guerras, vieste para nos construir. Esse espírito deve ter falado isso. Vieste para construir. Você foi designado para construir. Então, 70 anos se passaram. Coisas que ficaram nos anais da história e que nós aqui, deitados em berço esplêndido, nós não sabemos de que aqueles gritos de dor daquelas pessoas eram usados para espantar pássaros, que aqueles ossos das pessoas eram usados para adubo, que aqueles cabelos das pessoas eram usados para fazer tecido. E hoje tem no Museu da Alemanha uma peça maravilhosa, uma escultura que foi feita com a pele de um condenado. Então, gente, é bom a gente saber disso. É bom a gente saber a quem dá a autoridade. É bom a gente saber como levar essa autoridade. É bom a gente saber com o amor de Deus, como Ele está se formando em nós. Porque o diabo não é isso que a gente imagina, não. O diabo é muito mais do que a gente imagina. O diabo nos acerca e nos faz levar ao poder, à autoridade que não é autoridade. Então fica o meu recado de hoje, que Deus me perdoe por esse desabafo, mas Nossa Senhora sabe o que eu estou fazendo, porque eu conheço a ribalta, eu conheço por trás desse desabafo, tá bom? Então, fica meu recado para hoje.